Eu gostaria de começar o vídeo de hoje citando dois nomes aqui: Luiz Flávio de Oliveira e Péricles Bassols, o árbitro principal do jogo de hoje e o representante do VAR. O VAR, para quem não sabe, no Brasil, como é que ele funciona, é muito simples, tá? O VAR ele não apita por ele mesmo, ele não checa lances por ele mesmo, ele depende exclusivamente de comentaristas de arbitragem da televisão, de uma certa televisão aí que a gente sabe. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, a gente sabe o quanto ele é ruim, o quanto o outro árbitro, o irmão dele, que todo mundo conhece, que é comentarista de arbitragem, também é ruim. Historicamente, esses árbitros eles prejudicam o futebol brasileiro, e a gente sabe disso. Esse Péricles Bassols, ele é ex-comentarista de uma rede de televisão, eu não vou citar o nome aqui, mas que hoje eles prestaram um desserviço para o futebol brasileiro. Um desserviço principalmente para o São Paulo Futebol Clube. Nós não perdemos o jogo, nós empatamos o jogo. Sinceramente, eu esperava um jogo mais difícil e não imaginava uma interferência tão grande de arbitragem assim. Foi ridículo o que aconteceu hoje no Morumbi. Tá? Como que funciona, para vocês entenderem, o VAR? Como que o VAR é no Brasil? Ele não é como na Europa, em que o assistente do árbitro ele chama o árbitro e simplesmente checam o lance. Eles esperam os comentaristas de arbitragem se posicionarem. Sabe por quê? Porque se eles se posicionarem, eles veem na câmera lenta que realmente não foi pênalti, ou não foi falta, ou estava impedido, em cima do posicionamento deles é que o VAR se posiciona. Porque ele sabe que se errar, a mídia cai matando em cima. Entende? Agora, a probabilidade de acerto é grande porque quem está lá na televisão vai ver o lance em câmera lenta. E aí tem interferência também da televisão fora no VAR de dentro. É assim que funciona. No lance do Marquinhos, o juiz ele tinha convicção do lance, ele apitou com convicção o pênalti. E aí o VAR mandou rever o lance, só que o Marquinhos, o São Paulo ele foi prejudicado duas vezes, né? Porque o árbitro ele apitou, era um lance dele ali, não era um lance do VAR, mas o VAR buzinou na orelha dele, chamou ele, ok, reviu o lance. O Marquinhos levantou e seguiu a jogada. Então, ele tinha total condição de tocar pro Rigoni e fazer o gol, lançando um lado. Ok. No último lance do jogo, no lance do gol do São Paulo, que o Gustavo Gomes fez o gol contra, a bola passou a 3 metros do Miranda. O Miranda não atrapalhou a jogada, isso foi claro, isso foi descarado. E como que a gente explica isso? O que a gente deve fazer? O que a diretoria deve se posicionar quanto a isso? Já são 4 jogos que o São Paulo é prejudicado dentro de casa. Foi contra o Fluminense, foi contra a Chapecoense, foi contra o Fortaleza. E aí? O Júlio Casares ele vai sair um pouquinho do Instagram, onde ele gosta de fazer postagem, onde ele gosta de estar perto da torcida, e vai para a CBF. Não é só mandar ofício, não. Não é só mandar ofício lá, mandar e-mail e achar que a CBF vai fazer alguma coisa. É entrar com recurso. Precisa entrar com recurso na CBF, precisa entrar com recurso na organização da arbitragem, dessa arbitragem horrível que a gente tem no Brasil, porque é uma arbitragem horrível. E precisa ser feito algo. Ele precisa não só mandar e-mail, mandar ofício, nota de repúdio, não. Precisa ser entrado judicialmente para que esse árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, e para que esse Péricles Bassols não apitem mais jogos de São Paulo. E, claro, o São Paulo está numa situação hoje, né, na zona de rebaixamento. A gente saiu provisório da zona de rebaixamento. Vamos colocar aí 60% por culpa do próprio São Paulo. Por culpa das lesões, por culpa das contusões, dos desfalques, enfim. Mas
Se esses erros que o São Paulo teve em casa, que foram determinantes, que o São Paulo saiu ou com a derrota ou com o empate, nós poderíamos ter ganho o jogo e nós poderíamos estar hoje numa situação mais confortável na tabela. Não estamos. Na minha opinião, além disso, né, porque é chato ficar falando de arbitragem, mas a gente tem que falar. Né, quando a gente é prejudicado, a gente tem que falar. E a minha opinião é que o São Paulo ele precisa se estabilizar no campeonato, tentar subir na tabela, tentar fazer, se dar o máximo, ganhar os 4 próximos jogos, se afastar muito da zona de rebaixamento para deixar esse campeonato de lado, porque o Campeonato Brasileiro é, em termos de arbitragem, em termos de é ridículo. É ridículo o Campeonato Brasileiro. É o campeonato que menos paga, paga menos que Libertadores e Copa do Brasil, então não tem por que o São Paulo dar o sangue nesse campeonato. Foca na Copa do Brasil, foca na Libertadores, se afasta, né, da zona de rebaixamento e abre mão do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro, se for depender dessa arbitragem que a gente tem hoje aí, provavelmente ele já tem um campeão. Né? Eu não estou desmerecendo aqui o Palmeiras ele está na liderança com méritos. Ele tem um grande time, um grande elenco, ele tem investimento, ele tem dinheiro e se ele está na liderança hoje é mérito total, né? E a gente enfrentou hoje um bom time, né? Mas deixando a arbitragem aqui de lado um pouco, vamos falar aqui um pouquinho do jogo então, de como foi o jogo, né? Confesso que eu me surpreendi, eu achava que o Crespo ele ia entrar com o Bruno Alves hoje, pelo lado direito ali, da zaga, como ele tem feito nos últimos jogos, né? Mas não, hoje ele entrou no 4-4-2, apesar do Igor Vinícius ali, que eu particularmente tive medo, né, do Igor Vinícius ali na marcação, né, de como ele foi contra o Flamengo, mas jogou uma partida ok, não comprometeu. Todo o São Paulo jogou muito bem, né? A gente esperava um jogo duro, a gente esperava um jogo complicado, mas o Crespo ele surpreendeu na escalação e ele mostrou que ele tem variação tática, né? Que ele pode entrar com uma forma de jogo diferente, ele pode entrar com uma formação diferente e ele pode principalmente surpreender o adversário, que foi o que ele fez hoje, né? Ele entrou ali com o Reinaldo de um lado, o Igor Vinícius do outro ali, o Léo eu achei um pouco inseguro hoje, ele fez um jogo muito abaixo hoje, né? Se não fosse o Miranda, na verdade, ali que foi um monstro na zaga, como tem sido nas últimas partidas, se não fosse o Miranda ali, com certeza nós teríamos tomado o gol do Palmeiras em algum momento, né? O Palmeiras não ofereceu muito perigo, o Thiago Volpe ele fez duas defesas no máximo ali, não ofereceu tanto risco. Hoje a gente pode dizer que o Crespo anulou realmente o time do Palmeiras, né? A tática do Crespo, a forma que ele entrou, foi determinante assim para surpreender principalmente o Palmeiras, né? Gostei do Lisieiro e do Nestor no meio, acho que houve bastante marcação, bastante pegada no meio ali, né? Apesar da gente ter na armação de jogada o Gabriel Sara e o Igor Gomes é aquilo que a gente já sabe. O Gabriel Sara, esforçado, tenta alguma coisa, não tem muita qualidade na armação, mas tenta alguma coisa, tenta a jogada. O Igor Gomes também tentou, ele tem corrido, mas não corresponde, não tem qualidade de um Benítez, por exemplo, para armar a jogada. Mas no geral foram bem. Marquinhos e Rigoni, o Marquinhos infernizou a vida do Felipe Melo ali, correu bastante para cima do Felipe Melo e jogou muito. A nota negativa é que saiu machucado, né? E a gente vai falar das lesões, mas não nesse vídeo, né? Vamos falar um pouquinho depois das lesões aí de Marquinhos, de Luciano, de Luan, que já, né? A diretoria também precisa já dar uma resposta para a gente quanto a isso, né? No geral, São Paulo segurou muito bem a marcação, o time do Palmeiras, né? Jogou muito bem. Se não fosse esse assalto dentro do Morumbi, a gente teria saído com a vitória, com certeza. A expulsão do Rigoni foi ridícula, né? E aí é onde a gente volta a bater na mesma tecla, né?
como que ele expulsa, qual o motivo dele expulsar um jogador, o melhor jogador do nosso time, né? Então, fica essa pergunta, né, pra gente aí. São Paulo saiu provisoriamente da zona de rebaixamento, é o 16º agora. O Sport pega o Bahia amanhã, às 6h15, né? Pega o Bahia na Fonte Nova. E jogo duro pro Sport, né? Dentro da Fonte Nova ali, o Bahia, apesar dos últimos jogos, as derrotas que teve aí na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, vem bem, né, no campeonato, no geral vem bem, e vai ser um jogo duro pro Sport, não vai ser fácil não. Então a tendência é que a gente siga aí na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas, né, como eu falei, né, precisa refazer aí o planejamento, né, pro Campeonato Brasileiro e tentar aí ganhar o máximo de jogos que a gente conseguir no Campeonato Brasileiro, né, poupar quando der para poupar, e ganhar jogos, principalmente contra times menores, né, para que a gente possa subir, né, se a gente ganhar 4 jogos seguidos, por exemplo, a gente já sobe lá para a 8ª posição, mais ou menos, já soma 24 pontos, já somaria 24 pontos subir. Claro que os outros times também vão ganhar, mas a gente já subiria e já ficaria numa situação mais confortável para focar na Copa do Brasil e na Libertadores, que eu acho que agora é o foco, tem que ser. O jogo de hoje, eu acho que o jogo mostrou que a gente pode bater muito de frente contra o Palmeiras se o time titular estiver em campo. O time alternativo que foi hoje, que o Crespo colocou, a formação alternativa, bateu de frente, segurou bem. Mas o time titular com o Rigoni jogando, com o Luciano jogando, com o Benítez jogando, com o Luan jogando, principalmente eu acho que dá pra bater de frente contra o Palmeiras aí, dá pra fazer um grande jogo nas quartas da Libertadores aí, quem sabe passar de fase, eu acho que dá, com o time titular dá. Mas, no mais galera, é isso, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like aí, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações aí de mais vídeos, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, até a próxima, grande abraço, valeu!